Bom dia, graça e paz. Não desista, continue. Atos 18, do versículo 1 até o versículo 16. Aliás, até o versículo 17. Hoje, 12 horas, oração da tarde com o programa Renove. 12 horas aqui pelo meu canal no YouTube, ao vivo, nossa live. Deixa aí agendado para você participar com a gente hoje, 12 horas. Atos, o capítulo 18, do versículo 1 em diante. Paulo está na segunda viagem missionária e agora ele chega em Corinto. Está escrito, versículo 1 em diante. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, a sua esposa, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era de fazer tendas. Todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeu como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora eu vou para os gentios. Preste atenção. É notório uma coisa: os judeus têm primazia em receber o evangelho. Não tem como a gente falar de outra coisa que não seja isso. O nosso Senhor deixou claro que os judeus tinham a primazia de ouvir o evangelho. E um dos momentos marcantes é quando aquela sírio-fenícia chega perto de Jesus, pedindo para que o Senhor expulsasse o demônio da filha dela, mas ele disse que ele veio, que não era lícito, ou que não era bom, melhor dizendo, que não era bom, vamos consertar essa frase, tirar dos filhinhos para dar para os cachorrinhos. Então é notório uma coisa: os judeus têm primazia para ouvir o evangelho, e isso é muito sério. Talvez, e eu gostaria muito que você pudesse pensar sobre isso, talvez a igreja ocidental tenha deixado essa verdade de lado. Ou a igreja. É notório, não tem como. Quando nós olhamos a fala de Jesus e o modus operandi de Paulo, é notório. Os judeus têm primazia em ouvir primeiro o evangelho. Eles precisam primeiro ouvir o evangelho. Isso deve mexer com a nossa evangelização. Precisamos evangelizar os judeus. Então, é uma provocação para a gente. Quem sabe a gente vai precisar direcionar parte das nossas ofertas e dízimo para financiar missionários dedicados na evangelização dos judeus. É importante isso. Porque depois que judeus viraram as costas para o apóstolo, ele se dedicou aos não-judeus. E, gente, isso é metódico. Chegava, ele escolhia a cidade principal da região, lá ele ia na sinagoga e primeiro ele pregava para os judeus. Porque percebe-se, os judeus têm primazia em receber o evangelho. 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão de que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. E ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus.
Quando os judeus viraram as costas, eles foram para os gentios e muitos creram. Mas teve um detalhe. Ele foi para a casa de um temente a Deus, era um simpatizante do judaísmo, que estava ao lado da sinagoga, e Paulo ganhou o chefe da sinagoga, Crispo, e parece que o outro nome dele era Sóstenes. Olha que coisa linda. Lindo, lindo. O chefe é como se fosse o pastor de uma igreja local. E agora, sabe o que é notório aqui? Jesus apareceu para Paulo em visão, dizendo: eu quero você aqui, Paulo. E eu quero te encorajar para você não desistir de testemunhar a meu respeito, Paulo. Eu tenho muita gente aqui. Gente, preste atenção. Só os amigos ouvem essas coisas de Deus. Jesus está compartilhando algo com Paulo, dizendo: olha, Paulo, você é meu amigo. Olha, você é meu amigo. Com você eu troco as confidências. Eu tenho um projeto para essa cidade. Eu tenho gente que eu amo aqui. Eu tenho gente que me afeiçoei aqui. E eu quero acordar essas pessoas do sono da morte que elas estão. Permaneça aqui. E eu quero te garantir uma coisa: seja perseverante e não desista. Eu estou do seu lado. Eu vou te guardar. Nenhum mal vai se achegar a você. Aleluia. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está intimamente ligado nos planos de Deus para a cidade? Você está intimamente ligado aos planos de Deus para a sua fábrica, para o seu local de trabalho, para as famílias que moram próximo a você, a sua família? Você consegue ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus dizendo: olha, minha filha, permaneça nessa padaria porque eu quero ganhar, eu tenho pessoas aqui que eu quero ganhar. Permaneça nesse supermercado, permaneça nessa banca, nessa fábrica. Você ouve essa voz, você está intimamente ligado a Deus no projeto que Ele tem para a humanidade, para a cidade, para as famílias. Eu quero te garantir uma coisa. No testemunho que você dá a respeito de Jesus, creia que Ele está com você. E a mesma palavra para o apóstolo vai para todo evangelista ou todo evangelizador. Não desista. Jesus está com você. Não desista, não desista, não desista. Não desista de cumprir a vontade de Deus. Não desista de ser firme no chamado de Deus. Não desista, não desista, não desista. Não desista. Ser perseverante. 12. Quando em outro momento, quando Galho, ali em Corinto, em outro momento, quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e levaram para o tribunal. Isso era comum. Os invejosos não conseguem ver Deus atuando na vida dos apóstolos e querem persegui-lo. E toda hora estavam levando para o tribunal para mentir contra eles, os missionários. Olha o que eles disseram. Este homem tem persuadido as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. E aí o que o não-judeu disse? Galho disse o seguinte: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa de vocês, que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Sabe o que eu percebo aqui? Eu percebo invejosos levando missionários para o tribunal de modo injusto. Eles não resistiam ao poder do Espírito Santo na vida dos missionários e do apóstolo Paulo. Segundo, eu vejo a omissão é uma injustiça vestida de roupa bem vestida. Guarda essa frase aí. Omissão é injustiça bem vestida. O que esse homem fez foi injustiça. Quando ele se omite, ele está deixando a injustiça prevalecer. E aqueles judeus espancaram Sóstenes. Certamente, Crispo, não é? Sóstenes, que foi espancado pelos judeus invejosos. Eu tenho mais um aprendizado aqui. Não permita. Não seja omisso, porque omissão é injustiça bem vestida. Vou orar agora. Deixa nos comentários aí, ó. Você está vendo os comentários? Está vendo os comentários aí?
nos comentários, deixe seu pedido de oração. Os seus comentários também, um testemunho. Compartilhe agora com quem você ama. Stories, status, grupos de WhatsApp. Se inscreva se for a primeira vez e deixa todas as notificações acionadas e deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Vamos orar? Eu vou orar para que o Senhor te dê força para você não desistir. Não desistir de ser parecido com Jesus. Não desistir de testemunhar a respeito de Jesus. Senhor, em Corinto o Senhor apareceu para Paulo em visão. Ó Senhor, eu imagino todo o embate que o apóstolo vivia. Senhor, quando a gente tem um conflito com uma outra pessoa, isso já tira até o nosso sono. Imagina homens querendo matar o apóstolo. Ele precisava dessa palavra de consolo. Ele precisava de ouvir do Senhor. Ele já sabia, mas ele precisava dessa reafirmação. O Senhor estava com ele, ele deveria permanecer em Corinto, que o Senhor tinha gente que havia se afeiçoado por pessoas ali em Corinto. Ó Deus, que seja assim na vida dessa ovelha do Senhor. Que ela não desista. Que ela não desista de falar do seu amor. Que ela não desista de falar do seu amor para os filhos, para o cônjuge, para o marido, para a esposa, para os colegas de trabalho, para os funcionários. Que ela não desista, que essa sua ovelha não desista em hipótese alguma. Em o nome de Jesus, e conceda, Senhor, experiências com visão para essa sua ovelha. Esse filhinho, essa filhinha do Senhor. Senhor, livre essa pessoa da omissão, porque omissão é uma injustiça bem vestida. Livre-a e livre-a também do mal, Senhor. Em o nome de Jesus. Pai, eu oro pelo enfermo pedindo a cura. Eu oro, ó Deus, pelo aquele que está cativo, preso por situação até mesmo espiritual. Que essas cadeias sejam quebradas e que prevaleça a obra do Espírito Santo sobre a vida, em o nome de Jesus, dessa sua ovelha. Que assim seja. Amém? E amém. Amém? Daqui a pouco, meio-dia, minha live. Tá bom? No meu canal, meio-dia. Esteja comigo. Deus abençoe. Vá e não desista de falar do amor de Deus. Graça e paz.